Muito bom dia, nesta hora, com a escritura na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 5, né? Versículo 32, pode que seja um texto que as pessoas não querem ouvir, né? As igrejas não querem ouvir, os reverendos, que se dizem reverendos, pastores, líderes de igreja não queiram ouvir, não queiram pregar. Sei que quando William Branham pregou Casamento e Divórcio, em fevereiro de 65, já estava com mais de 32 anos pregando, desde 1933, então ele tinha grupos, tabernáculos espalhados pelos Estados Unidos, né? Em fevereiro de 65, ele veio a falecer, a morrer, veio em dezembro de 65. Então ele prega casamento e divórcio, muito casamento errado, uniões legítimas, né? Erradas no meio dele, mas ele teve uma direção de Deus para deixar como estava, né? Apenas pediu para a sua igreja, o seu tabernáculo, nunca mais voltar a fazer união errada, né? Se você gosta dela, irmão, ama ela, então viva com ela. Se você está feliz com ela, essa palavra é para o meu tabernáculo, a minha congregação aqui, nunca mais voltar a fazer esse erro, né? E se ele aplica as escrituras, ele mesmo disse, se fosse aplicar, haveria muita separação, muito divórcio. Bem, eu estou aqui hoje como um pregador, eu não sou profeta, não desejo ser profeta. Sou apenas um pregador responsável por pregar a verdade, né? A fé vem, eu ouvi a pregação da palavra do Mashiach, Romanos 10, 17. Meu papel aqui, eu não tenho seguidores, eu não tenho quem acredita em mim, ninguém deve crer em mim, crer em homem, né? Como Paulo não pregava a si mesmo, a si próprio. Paulo pregava Yahushua, Mashiach. Você fala Jesus Cristo. Paulo pregava Yahushua, Mashiach, né? Shaul de Tarso. Eu também estou pregando Yahushua, Mashiach, e não tenho seguidores, então eu estou livre, né? Diferente até de William Branham, né? E de Paulo também, que quando Paulo vai escrever 1 Coríntios 7, já é respostas de perguntas sobre matrimônio, sobre casamento. Quando o irmão Branham prega casamento e divórcio, estava em conexão telefônica com todos os Estados Unidos, né? Grupos no Ohio, Michigan, Nova York, Washington, toda a América, todos os Estados Unidos, a América do Norte acompanhava as pregações de William Branham. Estou falando do grupo do profeta William Branham, e eu não tenho seguidor, então ninguém pode me impedir nada. Prega isso, não prega isso, porque até aqui não tem seguidor, e não é para me seguir, é para seguir Yahushua Mashiach, o cabeça da igreja, né? Yehová, Deus o Pai, é o cabeça de Yahushua Mashiach. O marido, o esposo, é o cabeça da mulher, por isso que a mulher tem que ter o véu. Não só na hora de orar e profetizar, mas em público, né? Eu defendo o uso do véu
é em público, né? Eu defendo o lava-pés na casa, né, do irmão que vai hospedar outro irmão. E aí Paulo diz em 1 Timóteo 5:10 que a mulher vai lavar os pés dos santos, né? Eu defendo o ósculo santo, Romanos 16:16. Eu defendo não pagar dízimo. Eu defendo, enfim, toda a sã doutrina. A mulher não cortar cabelo, homens e mulheres usarem túnicas, né, nesta hora. Né? É isso que eu defendo. Depois de pregar, eu não posso fazer outra coisa a não ser aguardar em Deus, né? Para ver quem vai crer. Como eu também defendo que não há divórcio entre um homem e uma mulher que casou corretamente. Continuo pregando isso. Né? Se o homem casou virgem com uma mulher virgem, isso é santo matrimônio. 1 Coríntios 7, versículo 11, Paulo diz: e o marido não divorcie da sua mulher. O 10, Paulo diz: se a mulher se separar do marido, não te case de novo, reconcilia-te. Um homem cristão pode viver com uma mulher incrédula, uma mulher cristã pode viver com um homem incrédulo. Mas se o incrédulo, a parte incrédula, quer separar, Paulo diz que se separem. Contudo, essa separação não dá direito a um novo casamento. Um novo casamento aí é caso de viuvez. Né? E é tanto para o homem como também para a mulher. Eu leio na Bíblia Mateus 5:32, Yeshua Mashiach, o Filho do Eterno, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Ele diz aqui: ouvistes também que é o 32. Foi dito: aquele que repudiar é divorciar. Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Havia escolas em Jerusalém. Uns diziam que poderia divorciar por qualquer motivo, igual hoje. Tem pastor, teólogo que defende e abandonou lá, é motivo para divórcio. Isso, mais, é motivo para divórcio. A mulher recusou o corpo ao marido. Isso aí até que o William Branham pregou, baseado lá no livro de Esther, Vasti recusando seu marido rei Assuero. Ele deu divórcio para ela, Vasti, a rainha Vasti, casou com Esther. Né? Mas hoje, aqui agora é diferente. Não se pode dar divórcio por qualquer motivo, por qualquer caso, qualquer fato, qualquer coisa. A coisa não é simples, tão simples, fácil. Só há uma porta para o divórcio. Eu leio ela. Foi dito: aquele que repudiar divorciar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudiar divorciar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição. E prostituição não é adultério. Porneia, né, no grego. Prostituição é a mulher casar com um homem, dizer que é virgem, mas antes do casamento ela perdeu a virgindade com outro homem, ela mentiu. Portanto, esse casamento nunca existiu. Como matrimônio, não. Pode ser ajuntamento, ou união, né, irregular. Mas matrimônio é um homem virgem com uma mulher virgem com um homem virgem. E se ela perdeu a virgindade com outro homem, mente, é uma farsa, é uma mentira essa união. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudiar, divorciar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, aí é antes do casamento. Ela disse que era pura, virgem, mas mentiu. É o único motivo para divórcio. Porque esse casamento não é santo matrimônio. Por isso que o verdadeiro santo matrimônio não tem divórcio, né? É até que a morte separe. A não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere.
E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. E o que repudiar a mulher por prostituição, está escrito aqui, né? Todo aquele que repudiar sua mulher. Mas aí ele abre a porta aqui, né? Uma exceção, a não ser por motivo de prostituição. Vê que o que Yehoshua, Mashiach, defende é o que eu defendo? Que devem casar puros, que casamento é virgindade, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 39, dizendo que casamento ali é para virgens e viúvas, né? É para quem se guardou. Então, Paulo dá valor à virgindade. A virgindade tem um valor grande, grandíssimo. O casamento, hoje tem mulher casando, que a aliança de casamento é show. Quer dizer, tem que vir num carro forte. Ela é tão cara a aliança que ela vai botar no dedo. E às vezes não é o primeiro casamento, nem o segundo. Que tem que vir no carro forte, com guarda, né? Para trazer a aliança, porque a aliança é cara. Mas não é essa aliança no dedo que casa. A aliança que a mulher usava era uma dracma, né? Com pedras preciosas. A mulher da dracma perdida perdeu uma das dracmas. Antes do marido voltar, ela estava varrendo. Ela usava na cabeça, não no dedo. Ela estava varrendo a casa, debaixo da cama, debaixo do guarda-roupa, debaixo do armário, debaixo do fogão, debaixo do sofá, debaixo da mesa. Ela estava varrendo, procurando essa dracma perdida antes do marido dela voltar. Um diadema na cabeça. A Mambrana fala disso. Até que ela se esforçou e achou e ficou feliz, porque ela achou antes do marido voltar. Yehoshua, Mashiach, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está voltando. Felizes são os filhos e filhas de Deus que estiverem com suas vidas em ordem, alinhado com a sã doutrina de Paulo, o Evangelho de Paulo, na volta de Yehoshua Mashiach. Lembra-te que ele virá com labaredas de fogo de vingança, ou seja, vai ser destruído todo aquele que desobedece o Evangelho de Yehoshua Mashiach. Para alguns, muito pouquíssimo, quando eu voltar à terra, será que eu encontrarei algum fiel na terra, alguém que crê, alguém que procura obedecer, alguém que se esforça, dedica-se, sacrifica-se, não é dar dinheiro, sacrifica-se, renunciando a si mesmo, os prazeres da vida, do mundo, renunciando o pecado, derrotando a si mesmo, seu eu. Acharei algum fiel, acharei fé na terra, encontrarei fiéis. É a pergunta, né? E pode se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de muitos esfriará. Né? Então aqui em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, chama Paulo de profeta, eu vou chamar Paulo do que Paulo disse que ele era. Ninguém melhor do que Paulo para identificar a si mesmo nas Escrituras. Paulo era um estudioso das Escrituras, conhecedor das Escrituras, e quando ele estuda as Escrituras sagradas, e ele está escrevendo as Escrituras sagradas, ele sabe quem ele é, ele diz o apóstolo Paulo. Não da vontade de homens, mas da vontade de Deus e Jeová.
E ele diz, eu sou apóstolo do Mashiach Yehoshua. Estou lendo 1 Coríntios 1, Paulo chamado a ser apóstolo do Mashiach Yehoshua por vontade de Deus, a sostener o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados no Mashiach Yehoshua, chamados de santos, com todos os que em qualquer lugar, inclui hoje Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Piauí, Minas Gerais, onde quer que você esteja, Amazonas, Roraima, Acre, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Yehoshua HaMashiach, Yehoshua é o Messias, o Mashiach, e veio para Israel cegado, recusou, mas agora Paulo diz aqui, Senhor deles e nós, porque o Israel de Deus, nesse momento, aos Gálatas, Paulo diz que é os gentios, o novo Israel de Deus. Nesse momento, Deus trata com as nações. Por isso que aqui ele vai responder perguntas sobre o casamento, mas ele vai dar a ordem aqui. Você veio circuncidado? Você está circuncidado? Você creu no Mashiach circuncidado? Então não dissimule, mantenha a sua circuncisão. Mas se você veio sem ser circuncidado, Paulo diz aqui, não circuncide. Vê que eu prego diferente dos rabinos do judaísmo, muita gente se circuncidando, e eu chamo a sua atenção para Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, permaneça cada um como foi chamado. Veio sem circuncisão, né? Então permaneça sem circuncisão. Cada um permaneça como foi chamado. Eras escravo? Eu vou ler aqui o 17. Ademais, viva cada um, depois de responder para as pessoas solteiras, que casamento é para as virgens, embora se uma pessoa permanecer virgem é melhor, porque vai ser poupado de tribulação, também viúvas, né? Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual ele se encontra quando Deus o chamou. Cada um fique como foi chamado. As igrejas aplicam isso aqui, mas não funciona. Foi chamado na Batista, fique na Batista. Eles dizem, foi chamado na Presbiteriana, fique na Presbiteriana. Foi chamado na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Como que é isso se nem denominações havia? No tempo de Saulo, Paulo, a coisa estava original. Não tinha apostatado, não tinha esfriado, não havia divisões. Se cada um fique como foi chamado, do jeito que está aqui em Coríntios 17. Vamos aplicar as escrituras, porque a escritura quer dizer o que ela quer dizer. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procures dissimular sua circuncisão. Não arranque a marca. Não? Foi alguém incircunciso, chamado circunciso, chamado à fé? Não se faça circuncidar, não se deixe levar para o judaísmo, para o rabino, para o cabalá, para o Talmud. Você não vai entrar na nação de Israel por circuncisão. 144 mil são 144 mil israelitas porque nasceram. É DNA. Para de crer nessa mentira desses rabinos aqui no Brasil e no mundo. Dizendo que se você circuncidar, você entra na nação de Israel. Israel hoje é espiritual. É o tempo das nações. Israel hoje é a noiva do Mashiach. É as 10 virgens, é para as nações. Como José, sua noiva, esposa, era gentílica, Zenat Paniá. Seus irmãos, 11 irmãos estavam cegos, venderam, odiavam José.
machucaram José, José sofreu como fizeram com Yehoshua. Diz Zacarias 13, 14, quando ele desceu ali, na angústia de Jacó, Armagedon, Terceira Guerra Mundial, e ele salvar Israel, eles vão dizer que feridas são essas em tuas mãos. Você vai dizer, foi a ferida, há 2000 anos atrás me feriram. Mas não tem nada não, foi para que as nações, foi para que houvesse um Israel espiritual, um Asenat Paniá como José. Ele vai livrar Israel. Na Rússia, o rei do norte, o Gog, Ezequiel 38, Daniel 11, 40 em diante, entrar lá. Próximo às portas de Israel, de Jerusalém. O que você vê hoje na Ucrânia. E parece que está começando na África, os tambores da guerra. Batem na África, agora já houve golpe militar em Burkina Faso, Mali, Níger, por último no Gabão, país de 2 milhões e pouco de africanos, gaboneses, ricos em petróleo. Eu sei que falsos profetas vão surfar nessa onda de golpes militares. Vão dizer que profetizou isso, que é a palavra deles. Eles nem sabem o que vai acontecer. O mundo marcha para o Armagedon. O mundo caminha para a Terceira Guerra Mundial. Não diz a Bíblia? 3 espíritos de sapo. Um sai da boca do dragão, da besta do falso profeta e William Branham. Eu creio no Branham. Diz que um é o judaísmo, religião judaica. Outro é o catolicismo, religião católica. A besta vem de Roma, está tudo preparado. Vai se levantar um Papa dos Estados Unidos da América do Norte. Tal como William Branham profetizou, a América terá um segundo presidente católico. E quando John Biden veio com uma mulher, pelo voto também da mulher vice-presidente, ou seja, cumpriu a palavra do profeta William Branham na era de Laodiceia, e que também cumpriu a 6ª visão das 7 visões do fim do mundo. O carro já está andando em Fênix sem motorista, agora vai para a Califórnia. É do jeitinho que o profeta William Branham disse. O que você diz isso? Que eu digo? Eu digo que quando Deus fala na boca de um homem, Deus só pode falar na boca de um homem que é santo, fiel, íntegro, como William Branham foi. Deus não deixa, mesmo que o seu profeta morra, como William Branham morreu, há 57 anos, estamos felizes aqui, vibrando, alegre, regozijando e vendo que Deus não deixa, mesmo em memória, seu profeta William Branham em descrédito. Primeiro Deus fala. Segundo, se o homem for fiel, Deus falou, é um homem fiel, um homem santo, um homem íntegro, como Moisés, como Paulo. Assim era o William Branham. Sim, golpes militares no Sahel e agora na África Ocidental. Você acha que militares tomando o poder de um país, isso é evento de liberdade? Isso é democracia? Não, o que a Terra vai ter no milênio é monarquia. Yehoshua Mashiach vai reinar aqui com equidade, justiça e paz. Haverá um reino milenial. A Terra não suporta mais. O planeta não suporta mais. Fica aí esperando a Agenda 2030. A coisa pode estar mais perto do que Nova Ordem Mundial, a Agenda 2030. Você está aguardando a Agenda 2030. Eu estou aguardando a construção do 3º templo em Jerusalém, para haver a ressurreição dos mortos do Novo Testamento aqui no Evangelho de Paulo, 7 eras da igreja no Mashiach. Estou aguardando o rapto, sinal do arrebatamento e a construção do 3º templo em Israel. Está tudo freneticamente, com velocidade, caminhando em todos os lados.
acordos de Abraão, guerra na Europa, tambores de guerra, batendo, soando, avisando, guerra para a África, estourar ali, virar uma guerra civil, pelo menos que as notícias dizem e a gente entende. Mas William Branham, o profeta de Deus, o homem humilde, de Kentucky, que viveu em Jeffersonville, fiel, santo, íntegro, que não era bígamo, não era polígamo, não apoiava bigamia, poligamia, não apoiava adultério, e quando ele pregou o casamento de divórcio, disse para ficar do jeito que estava, foi porque Deus dirigiu. O Torvelinho, a coluna de fogo, dirigiu para fazer aquilo. Agora Deus chama para a sã doutrina, para a palavra original. Quem voltará? Quem voltará? Eu sei, muita gente ouve minhas pregações, para a consciência não cobrar, não doer, decide nunca mais ouvir pregação minha. Se eu ouvir a pregação desse pregador, ele vai me levar para dentro da Bíblia, ele vai me levar para a sã doutrina, eu vou ter que alinhar com a Bíblia, então eu prefiro parar de ouvir ele para ouvir Vitória Souza, Camila Bal, Malafaia, Marco Feliciano. Esse pregador, André, ele é muito bíblico, ele é muito escriturístico, ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda, eu vou parar de ouvi-lo. E se eu continuar ouvindo ele, vou ter que acertar minha vida, e eu não quero acertar, o preço é alto. Mas saiba que no tempo de Esdras, 1000 anos, Moisés já tinha escrito que o judeu não podia casar com mulher estrangeira, que Deus condenava esse tipo de união irregular, ilegítima, e Esdras foi lá, pelo menos para os filhos de Deus, botou em ordem tudo. Porque o pecado de um era o pecado de todo o povo de Israel. Se você não quer acertar, 2 na cama, um vai, outro fica. 2 no trabalho, trabalhar no campo, um vai, outro fica. Isso aqui, embora somos os gentios, é o Israel espiritual, mas Deus lida com os gentios individualmente. Quando chegar o tempo que matarem vaca vermelha, a adoração começar no 3º tempo, Moisés e Elias aparecem. E aí, ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente será salvo. Eu estava vendo uns vídeos, ontem, pregadores evangélicos pregando em Jerusalém. Em vários lugares da cidade, em Tel Aviv, mais em Jerusalém. Tel Aviv, o povo não é muito religioso, não. O norte de Israel, a capital de Israel é Tel Aviv. Mas em Jerusalém é muito ortodoxo, ultra-ortodoxo. É muito racídico, arquenazista, sefardista, falágia, até mórbido tem lá, tem tudo em Israel. E aí, quando um pregador pregar, eu até abaixei, desliguei o som só para ver o movimento, até mulher pregando, só para fazer conteúdo no YouTube. Aí começa a pregar Jesus, ou Yeshua, Hamashiach. Aí aqueles judeus com talite, com essa mecha de cabelo aqui, jogando cadeira, cuspindo, chutando. E elas não estão ali para levar ninguém, elas e eles, ali pregadores também. Em Londres, em Roma, na Itália, quando eles pregam, não há esse rebuliço. Mas pregar, fazer evangelização em Israel, é um rebuliço terrível. É muito cuspe, é pancada. Toda hora a polícia tem que vir, para sair vivo é a polícia que vem para botar dentro de um ônibus, para dar apoio. O exército é a polícia. E eu pensei, quando Moisés e Elias vierem pregar, todos esses judeus que forem contra Moisés, irem contra Moisés e Elias vão morrer tudo. E esses que estão pregando em Jerusalém é para monetizar canal, fazer conteúdo. Ou para arrumar seguidores, mas quando Moisés e Elias vier pregando, a Bíblia diz que quem tentar fazer mal a uma das duas testemunhas morrerá. Cairá duro, morrerá, então vai morrer judeu demais. Vai morrer muito judeu. E quando os judeus do judaísmo verem rabinos morrerem,
Eles vão deixar Moisés e Elias quietos e não vão na evangelização de Moisés e Elias, que eles vão dizer, fulano morreu, ciclano morreu, Beltrano morreu. Mas esses que estão pregando em Jerusalém, não morre ninguém. Com essas mulheres evangélicas, homens evangélicos pregando. Porque não é Deus que enviou eles, mas Deus vai enviar algo diferente. Deixa esse terceiro templo começar a ser construído para você ver se o rapto não vem. Deixa a vaca vermelha começar a ser morta, para você ver se Moisés e Elias aparecem ou não aparecem. Eu volto aqui em Paulo, ademais cada um viva, cada um segundo a condição que o Senhor lhes assinalou em partilha, e no qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É regra que estabeleço para todas as igrejas. Vê que a carta aos Coríntios é para todas as igrejas. Como eu estou lendo aqui em 1 Coríntios 7:17. Foi alguém chamado à fé quando circuncidado? Não procure simular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso, não tem a marca da circuncisão, chamada fé. Dessa forma, não se faça circuncidar, não vá ao judaísmo. Não, você não vai virar hebreu, israelita e nem judeu. Eu já expliquei o que é israelita, hebreu e judeu aqui numa pregação. E já mostrei aqui que o judaísmo é sinagoga de Satã, de Satanás. Apocalipse 3:5, quem diz isso é Yehoshua. Então não vá por religião, a salvação é a palavra. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo, a palavra era Deus. A salvação é Yehoshua. A circuncisão nada é. E a incircuncisão é nada. Circuncisão nada é e incircuncisão nada é. Tem valor nenhum. Essa fé judaica, eu sei, é mitzvah. Mas Israel está em profundo sono, esperando 2 profetas inconscientemente. Moisés e Elias dos testemunhos do Apocalipse 11 e eles virão. Mas agora ainda é tempo das nações. Laodiceia com 117 anos, Éfeso com 117 anos, se abriu uma pequena, rápida período efesiano. Uma era efesiana abriu dentro de Laodiceia para ver quem vai se aliar com as escrituras, quem vai voltar à palavra original. Eu continuo lendo aqui, o que vale é a observância dos mandamentos de Deus, mas é com Paulo, já não é com Moisés nesse momento. Os mandamentos de Deus é com Paulo. Paulo diz em Coríntios capítulo 15, versículo 7, que o Senhor Yehoshua tinha aparecido para Tiago, irmão do Senhor. Mas Paulo diz assim, mas o último que Yehoshua apareceu foi para mim. O menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus. Eu encerrava na prisão homens e mulheres cristãos, eu consentia na morte dos santos, eu autorizava, eu não matava, mas autorizava. Eu prendia, agarrava pelos cabelos as irmãs, eu colocava os homens e irmãos na prisão. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas a graça de Deus em mim operou mais do que... Olha aqui, Tiago não é apóstolo. Em Gálatas 2, Paulo diz, 3 anos depois do deserto da Arábia, fui a Jerusalém, e não vi nenhum apóstolo, mas eu vi o irmão do Senhor, o Tiago. Eu vi ele, só há 12 apóstolos, e Tiago não está entre os 12, para quem está acreditando no Evangelho de Tomé, que Tiago é o chefe da igreja. Não, a chave do reino dos céus para a igreja hebreia foi dada a Pedro. Quando você fores mais velho, Pedro não era um fujão, toda a igreja fugiu. Em Atos 7, Atos 11, quando mataram Estevão. Mesmo Yehoshua falou, quando viu Jerusalém cercado de exércitos, é o ano 70, fuja da Judeia. Dependendo do momento, fugir não é pecado. Pecado é negar a fé. Pedro fugiu, mas não negou a fé. E Yehoshua até disse, quando você for mais velho, vão pegar as suas mãos e estender elas, amarrar elas, vão lhe levar para um lugar que você não deseja ir. O que é isso? A crucificação
Diz a Bíblia em João 21:18. Ele estava falando a respeito da morte com que Pedro ia morrer para glorificar o reino de Deus. Glorificar a Deus. Pedro não morreu com uma machadada no pescoço. Ele não era cidadão romano. Paulo morreu assim, no pescoço, no pau de cepo, no ano 64, no tempo de Nero, e uma machadada, mas Pedro morreu como o mestre Yehoshua. Cidadão romano era com uma machadada, uma morte rápida, letal, para não sentir dor. Mas judeus, eles crucificavam. E Yehoshua profetizou a morte de Pedro, que nunca foi a Roma, mas morreu numa cruz. Como André, irmão de Pedro, morreu numa cruz, assado lentamente pelo fogo. Estou pregando. Presta atenção no que eu estou pregando. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Era escravo. No tempo de Paulo havia escravidão. E muita gente é contra Paulo porque diz que Paulo apoiava a escravidão. Era uma lei que imperava no mundo lá, no tempo romano, a escravidão. Não era de negro, não. Escravizava até os brancos. Era escravo quando fosse chamado? Não te preocupes com isso. Ao contrário, ainda que te pudesse tornar livre, procura antes tirar proveito da tua escravidão. Essa condição de escravo. Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor é liberto do Senhor. Você é escravo só no corpo, Paulo está dizendo. Sua alma é livre. Da mesma forma, aquele que era livre, que não é escravo, quando foi chamado, é escravo do Mashiach. Você não faz mais a sua vontade, você para de beber, fumar, roubar, mentir, adulterar, prostituir, para com sodomismo, com avareza, com idolatria, para de ser impúdico. Hoje, o impúdico não é só adúltero e prostituta. Hoje, o pior problema hoje é pornografia na internet. Já falei. E por mim, eu não teria Facebook, YouTube, eu não estaria aqui, mas deve estar por causa da pregação. Isso aqui é podre. Internet, rede social é podre mesmo. Enquanto a liberdade, vou usando. Mas se eu pudesse ganhar uma irmã, um irmão e batizar ele em nome de Yehoshua Mashiach, eu diria esse irmão, sai do Facebook! Saia das redes sociais! Saia da internet! Ô, pregador, mas por que você está fazendo ali? Eu estou ali só para ganhar alma. Você não é obrigado a estar ali, mas se santifique. Sai de Sodoma e Gomorra! Não tenha dúvida, eu direi isso. Eu direi isso. Eu direi isso. Se alguém crê e for batizado, eu direi isso. Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. A propósito das pessoas virgens, que têm direito a casar, não tem preceito do Senhor, porque quem está virgem pode ter santo matrimônio. Nada impede. Quem não tocou em mulher, a mulher que não tocou em homem, nada impede ter santo matrimônio. Eu não tenho preceitos, eu não tenho agravante, não tem nada que condena um homem virgem, uma mulher virgem, as pessoas virgens. As pessoas que guardaram a virgindade, algo sagrado, que não romperam. Essa linha sagrada, existe a linha entre o juízo e a misericórdia. Eu estou aqui para estabelecer uma nova linha. A linha do sagrado. Da coisa sagrada no homem, da coisa sagrada numa mulher chamada virgindade. Quem não rompeu essa linha, não se manchou. A propósito de pessoas virgens, homens e mulheres, não tem o preceito do Senhor. Porém, um conselho, como um homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança, julgo que essa condição é boa. Você tem algo sagrado, homem e mulher, boa, muito boa, diz Paulo.
por causa das angústias presentes. Hoje, o mundo, as angústias de hoje, é pior do que as angústias do tempo de Paulo lá, mas lá tinha leão, espada, fogueira, Roma, morte. Mas aqui hoje é o esfriamento do amor, é a multiplicação da iniquidade. As pessoas sabem o que é certo, mesmo ouvindo, não vão abandonar o erro. É uma lástima, é triste, é decepcionante, esse finalzinho de era. Então ele diz, julgo de alguém que tem confiança, eu vou dar um conselho, julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes, sim, é bom o homem ficar assim, fique virgem, não procura nem casar, se puder, está ligado a uma mulher, ou seja, você era virgem, e a mulher era virgem, aí você se uniu a ela, que isso é que é santo matrimônio. Não procure romper o vínculo, não existe divórcio. Pode que ainda se separe, mas a mulher não deve casar de novo e o homem não está autorizado a casar. De novo, a única coisa que autoriza o homem a ter um novo casamento é se a mulher com que ele casou mentiu para ele dizendo que era virgem e não era. E nesse caso, Yehoshua disse que ele pode casar de novo. Porque ele não casou, não houve santo matrimônio. Houve uma união irregular. Eu não li aqui, Mateus 5:32. Posso ler? Não vai entrar bem nos ouvidos dos rebeldes, desobedientes, dos que estão pisando na palavra de Deus hoje. Mas eu devo ler. Há esses pastores que autorizam a pessoa a casar por qualquer motivo, casar de novo. Tem homens aí no terceiro, quarto casamento, tem mulher no quinto casamento, não para de casar. Tem base bíblica? Não. O verso 32, Mateus 5:32, ele diz aqui, eu estou em Marcos, mas é Mateus, né? Deixa eu ler aqui, eu leio Mateus 5:32, eu tenho tempo. Eu leio Mateus 19:9, eu tenho tempo, eu tenho calma. O importante é ler aqui, 32. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que casar, aí é o homem que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, abriu a porta para o homem casar. Mas o motivo não pode ser adultério, o motivo é prostituição. Adultério se comete depois do casamento, o homem virgem, a mulher virgem, houve a união, o santo matrimônio. Se a mulher adulterar, destruiu o santo matrimônio. Se o homem adulterar, destruiu a aliança do santo matrimônio. Mas mesmo que não vá viver junto, porque é uma abominação o homem ir fazer sexo com um amante, depois de fazer sexo com sua mulher, já que não guardou a fidelidade, é uma abominação. A mulher que fazia sexo com seu marido e fazia sexo com um amante, depois de fazer sexo de novo com seu marido, não vê que isso é um erro, é uma abominação. Adulterou, destruiu o matrimônio, mas a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. E o marido está autorizado a casar por causa de adultério? Não. O novo casamento aqui é somente por causa de prostituição. E a prostituição foi antes do casamento. Ela perdeu a virgindade com outro homem, mentiu. Nesse caso, Yehoshua diz que a porta abre para o homem. Só para o homem. A porta abre para o homem, não? Você está entendendo o que eu estou pregando? Se não for por esse motivo, eu casei de novo porque minha mulher mandou embora de casa, eu casei de novo porque o pastor disse que podia casar, eu casei de novo porque a minha mulher adulterou, nada disso te dá motivo para casar. Você está ligado? Casamento é até que a morte separe. Deixará o homem, Gênesis 2:24, Efésios 5, a casa de seu pai e de sua mãe se unirá à mulher. Como é que é essa união? É o sexo. É o corpo lá. Se era virgem, a mulher era virgem. Então houve uma união. Isso aí vai até que a morte separe. Agora, se ela não era virgem, aí não é eu que digo, é Yehoshua. Por esse motivo,
O homem repudia, dá divórcio e pode casar com outra normalmente, com a consciência tranquila, porque está baseado, fundamentado na palavra de Yahushua Mashiach. A mulher foi mentir, perdeu a virgindade, esse casamento é uma farsa, é uma mentira. É uma farsa, é uma mentira. Eu estou a vos pregar a palavra de Deus. Questione, repreenda, critique, zombe. Faça o que você quiser fazer, não é problema meu. Eu estou pregando a palavra de Deus. Está ligado a uma mulher? Ligado é matrimônio. Virgem com virgem, não procure romper o vínculo. Não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Porque para você ligar com a mulher, homem, você vai ter que estar puro, né? E a mulher tem que estar pura, virgem. É como eu tenho pregado aqui. Todavia, se o homem é puro, né? A mulher é pura, virgem, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecarás. Ele está pregando para pessoas virgens, né? Mas essas pessoas terão tribulações na carne e eu desejaria poupar. Eis que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto, Coríntios 7, 29. E hoje eu creio que está curto, porque a Odisseia tem 117 anos, a sétima era. A primeira era tem 117 anos e o terceiro templo vem. Agora é que está curto mesmo. É uma era muito curta, a sétima era. Resta, pois, que aquele que tem esposa seja como se não tivesse. Aquele que chora como se não chorasse. Aqueles que regozijam como se não regozijasse. Aqueles que compram como se não possuísse. Aqueles que usam desse mundo como se não usasse desse mundo, pois passa a figura desse mundo. E aí ele vai falando aqui. Ele continua falando até o 40, né? Você pode ler. Mas eu volto aqui a Yahushua Mashiach. Para terminar minha pregação. Eu li Mateus 5,32, mas eu leio Mateus 19, versículo 9. Passarão os céus e a terra. Minhas palavras, Mateus 24, 35, e Yahushua disse, não passarão. Versículo 9, Yahushua diz aqui, no 9, né? Versículo 9, ele diz, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, divorciar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. No princípio não tinha bigamia, poligamia, era um homem e uma mulher. Não vem com essa história de cacuísmo, Adão teve 5 mulheres, ou de cacuísmo, Adão casou com Lilith, ou outros que querem ser melhor do que o Cacu, dizer que Adão teve 7 mulheres, eu fico com Yahushua. No princípio, o Criador, está aqui no versículo 4. Não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Um casal e os dois, o homem deixará a casa de seu pai e sua mãe, se tornará uma só carne com sua mulher. E de onde vem esse negócio que Adão teve 5 mulheres, 7 mulheres, teve uma Lilith? Isso aí é vozes dos demônios do inferno nas orelhas, mentes desses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores. É o demônio falando. Quando você lê a palavra de Deus, e aqui o Júlio diz que o Criador ia louvar a Deus. Gênesis 2,4 que fez os céus e a terra. Gênesis 2,7 que plantou o jardim. O Criador, o Filho do Criador. E Yahushua também é Criador, né? Ele que é o Criador, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, criado por ele. João 1,10, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. E o mundo não o conheceu. O próprio Criador está dizendo aqui, Yahushua, eu não fiz Lilith. Eu não criei 5 mulheres para Adão. Eu não apoio a poligamia. Eu não criei 7 mulheres para Adão, para depois vir uma 8ª, uma Eva. Eu não fiz isso lá no jardim. O que eu fiz no jardim é o que eu estou colocando aqui agora como fundamento, base. É um homem e uma mulher. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres,
Mas no princípio não era assim. Veja que quem está falando aqui é o Criador. O mundo recebeu a visita do Criador. Ele estava no mundo. O mundo foi criado por ele, feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ninguém melhor do que o Criador para explicar o Gênesis, o matrimônio, o casal. Eu vos digo. E os céus e a terra não passou, a palavra dele está valendo, de Yehoshua. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, ou seja, ela perdeu a virgindade com outro homem, mentiu, e desposar outra, comete adultério. Aí os discípulos, presta atenção, os discípulos disseram, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar. Ou seja, o discípulo entendeu que por prostituição, antes do casamento, a mulher perder a virgindade com outro homem, a porta está aberta para casar. Mas nem adultério permite um homem casar de novo. Os discípulos entenderam que Yehoshua está ligando. O homem na mulher, se o homem é virgem, a mulher é virgem, estão casando. Eles estão entendendo aqui que até que a morte separe, porque na Torá, no judaísmo, podia separar por qualquer motivo. Agora é para sempre o casamento, se é casamento. Homem virgem, mulher virgem. Isso vai até que a morte separe, nada pode separar. Aí eles entenderam. Sendo assim, o Senhor está ligando o homem e a mulher, Senhor Yehoshua, Criador dos céus e da terra. É isso mesmo, estou ligando. Estou dizendo que casamento é indissolúvel. Nem adultério vai desligar. Pode não viver mais junto, porque é uma abominação o adultério. Mas uma mulher só vai estar liberada para casar se o marido morrer. E o homem também. É o que ele está fazendo aqui. Você não vê? Você não vê? O que eu estou a pregar nesta hora? A coisa é séria. Eu até tinha feito umas perguntas aqui. Casar com outra. Você está casado com outra mulher? Tá mesmo? Você já verificou se o seu casamento com outra mulher foi por motivo de prostituição no seu primeiro casamento? A mulher perdeu a virgindade com outro homem, mentiu, você divorciou dela, e aí você está casado com outra mulher. Bem, se foi por prostituição, você está no segundo casamento, casou com uma mulher virgem, eu não tenho nada contra isso. Mas se você está casado com outra mulher, se o motivo não foi a perda da virgindade com outro homem da sua primeira mulher, você está perdido. Você está irregular. Pode ler aí 1 Coríntios 7, 27, 28, que eu já expliquei. Eu tenho explicado. Explicado e não para de explicar. Para a porta se abrir para um novo casamento, é só no caso de prostituição. A mulher perdeu a virgindade com outro homem. Nem o adultério abre a porta para um novo casamento. Mas meu pastor aqui, o estatuto da igreja diz que abre. Por abandono de lar, por adultério, por isso, por aquilo. Se o homem ficar impotente sexualmente, se abre. Sua igreja vai te mandar para o inferno, não está preocupado com a sua salvação, não, é números. Quer ganhar números de dizimista, eu não cobro dízimo. Pagar dízimo é errado, mas eu prego a verdade. Estou pregando a verdade. Quem casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, a mulher perdeu a virgindade com outro homem, mentiu, o homem deu o divórcio. Aí essa repudiada, que teve um homem, perdeu a virgindade, um segundo homem, estou indo por essa matemática. Agora vai para um terceiro casamento e Yehoshua diz, quem casar com a repudiada também comete adultério. Vê que Yehoshua está mostrando aqui que virgindade é sério. Se fosse virgem, a lei de Moisés dizia lá, e se um homem casar com uma mulher e achar ruim, achar que ela tem imoralidade, mas ela tem as provas da virgindade no lençol, a marca da virgindade, ela dá ao pai e à mãe que leva aos anciões, esse homem vai tomar um couro, uma surra, ainda vai pagar uma multa, e lá em Levítico, Deuteronômio, diz que ele nunca poderá se separar dela e ele vai pagar a multa
porque ele difamou uma virgem em Israel. Contudo, se a mulher não for virgem, ela era apedrejada até a morte, se ela não tivesse o lençol com as marcas da virgindade. Hoje não tem apedrejamento, aquilo era lei. Hoje não tem queimar com fogo, aquilo era lei de Moisés. Tempo da lei que já passou, hoje não tem esse negócio de matar, aquilo era lei. Mas o Jeová Deus é fogo consumidor. Todos os mandamentos estão valendo. A graça proibiu de matar, já não é mais olho por olho, dente por dente. Mas se você pecar, você vai colher o que você plantou, homem e mulher. Você não se livra da semeadura, plantou, colherá. É melhor vir a Deus sinceramente, ainda que nunca mais tenha que casar, porque viveu aí de prazeres sexuais. Melhor ficar solteiro, ou se está casado com união ilegítima, melhor acertar, melhor corrigir isso, porque adúlteros e adúlteras não entrarão no reino de Deus. Eu estou dizendo que Yoshua valoriza a virgindade, ele está mandando dar divórcio para a mulher que mentiu, que prostituiu antes do casamento e mentiu. É o único motivo para o homem ter um segundo casamento, é a prostituição. Isso é fechado, é definitivo, fechou. Não precisa de concílio de Vaticano III, de reunião de pastores, bramitas, do tabernáculo, para redefinir isso. Não tem que ser redefinido. É do jeito que está aí. É do jeito que está aí. E o novo casamento no caso de adultério? Eu não vi isso no Novo Testamento. Estão ligados até que a morte separe. Mas e se o homem não quiser se separar dessa mulher que perdeu a virgindade? Bem, é uma pergunta, não? Mas eu vou responder ela com Hebreus 13:4. Paulo mandou honrar, respeitar o matrimônio, que é virgem com virgem. Não é tão simples assim, não. Matrimônio seja honrado. Onde fica o matrimônio, então? Não, mas se ele não quiser se separar e continuar com essa mulher que perdeu a virgindade, eu é que vou te perguntar, e onde fica o santo matrimônio? Aí o mundo vai se encher de uniões irregulares e ilegítimas? E Yoshua disse: quem casar com a repudiada comete adultério. A não ser por causa de prostituição. Por causa de prostituição, perda da virgindade no casamento, dê a casa de divórcio. Ele mandou fazer isso. Pode dar. Pode dar a carta, pode fazer isso. Vê que prostituição não é algo simples, é algo sério. Porque uma mulher que é virgem, ela deveria perder a virgindade dela com o futuro marido dela, só com o marido dela e nenhum outro homem. Aí ela vai prostituir. Ora, uma mulher que é virgem vai prostituir, se ela prostitui, fez prostituição, virou prostituta. É o que eu tenho pregado aqui sempre, vai virar prostituta. Não se prostitua. Mulher, não perca a sua virgindade. Mulher, é algo sagrado. Porque se você se prostituir, você vai virar prostituta. Mas se você guardar a virgindade, você é mulher virtuosa, merece um casamento. E não é nem obrigado a casar. Paulo ainda diz que os virgens, homens virgens, mulheres virgens, era melhor nem casar para se livrar de tribulações, né? Problemas. E muito mais agora, porque a pessoa casa. Eu lembro quando eu casei em 92, não havia celular. Hoje a pessoa casa, você casa com um homem, mulher, você já casa com ele e com o celular dele. O tempo dele é pro celular. Você casa com uma mulher, homem, você casa com ela e com o celular na mãozinha dela. E quando eu casei, não havia esse aparelho, dedinho pra lá e pra cá. Não, a vida era melhor. Hoje está pior. Hoje as pessoas não têm tempo, as pessoas não dormem, as pessoas não vivem, as pessoas morrem na rua, igual um zumbi assim na tela. Né? Não é à toa que eles estão tentando fazer um chip aí, e em vez de você usar aparelho, vai para dentro da sua mente, implantar um chip aí. Tá aí o projeto aí. Né? É simplesmente horrível. Olha que Deus abençoe
seus filhos e filhas nesta hora com esta palavra. Eu sei que ela é dura, mas ela é a palavra original. Amém e amém.